presença, nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, meu Deus e meu Pai. Obrigado por mais um dia. Mais um dia, Senhor, aqui diante de Ti, Pai. Oh, Jesus. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, e damos nossos corpos como sacrifício vivo, Pai. E que este momento, Senhor, seja totalmente voltado para Ti. Sem que nenhum pensamento contrário, Senhor, impeça esse momento que é Teu, somente Teu, Pai. Toda honra e glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Que nossa expressão de louvor, Pai, suba a Ti, como um cheiro suave às Tuas narinas, Senhor. Porque nós estamos aqui, Senhor, para expressar tudo aquilo que o Senhor é. O nosso amor por Ti, Pai. Como nós Te amamos, Senhor. Oh, Pai. Como não Te agradecer, Senhor, por cada momento. Como não Te agradecer por cada dia sendo cuidado por Ti. Como não agradecer pelas nossas famílias, Senhor, tão protegida por Ti onde quer que elas estejam. Nós temos a confiança que onde quer que elas estejam, o Senhor está presente, o Senhor está cuidando também, Pai. E que neste momento, quando nós estamos aqui servindo a Ti, algo está acontecendo, Senhor. E o Teu fluir, Senhor, a Tua glória preenche esse lugar, Senhor. Pois esse lugar é Teu. Esse lugar é Teu, Pai. Honra e glória ao Teu nome. Santo, Altíssimo, Rei dos Reis, início, meio e fim. Obrigado, Senhor. Nós só temos a Te agradecer por tudo que foi feito por nós. Não teríamos como pagar, Senhor, e não merecíamos, mas foi por o Teu amor. Foi por amor a nós que o Senhor fez tudo, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tu és exaltado, Deus.
Jesus. Santo para sempre. Aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Seu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, poderoso Deus. Teu nome seja exaltado neste lugar, Senhor. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, teu povo canta santo, e ao Rei
Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu ouço o som da tua voz. Suas palavras são mais irresistíveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu. Vai muito além do que tesouros materiais. Oh, aleluia! Encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós encontramos, Senhor, nós encontramos a Ti. Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca, nunca será tirada. E como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca, nunca será tirada. E como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca, nunca será
mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Ah, Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia, Pai. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Graças e paz a todos. Deus é maravilhoso, amém? Queridos, essa semana foi uma semana bem abençoada do Senhor, né? E passei por várias coisas, já nessa semana mesmo, né? Apesar de eu ser terça, mas já foi uma semana bem corrida para mim, né? Eu fui convidado junto com a Elisama e o Vinícius, a sua esposa, para participar de um acampamento ali. O Vinícius e a esposa vai no sábado, né? E eu vou quinta-feira. Eu e a Elisama. E eu ia para fazer uma coisa só, né? Aí acabou que eu vou fazer praticamente tudo lá. Vou tomar de conta dos jovens, vou tomar de conta uma gincana, né? Vou ter que dar estudo lá, né? E no estudo que passaram para mim, eu peguei um versículo que me impactou muito, né? Apesar que é um versículo bem conhecido, né? Que está em 1 João 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E é maravilhoso saber que quanto mais eu tiver fé, mais eu lutar para aquilo que eu acredito, mais que a gente possa acreditar, nossa fé vai vencendo, e essa fé vai crescendo, ela vai multiplicando, e ela vai crescendo, e nós vamos vencendo, rompendo cada vez mais. E eu tenho aprendido nesses últimos anos isso, que eu tenho que manifestar a minha fé. E quanto mais eu manifesto a minha fé, mais vitória eu vou tendo. As dificuldades vão diminuindo, porque a minha fé vai vencendo isso. Amém. Hoje é um culto de mais um discipulado, né, que vai se ministrar para a irmã Zuminha, que é o integridade da palavra. Algo muito forte em nossas vidas, né, que nós vamos aprender hoje, cada vez mais, um pouco da integridade do Senhor sobre as nossas vidas, né. Mas antes vamos ofertar ao Senhor, né. O caso Filas, por favor. Nós estamos aprendendo que a oferta e o dízimo é algo muito bom para nossas vidas, né? Que Deus ele nos abençoa, né? Porque a gente tem lutado, acreditado que isso vai fazer mais, né? Domingo agora, né? Teve uma missionária, né? E foi maravilhoso o culto, né? Muito aprendizado, né? Nós sabemos do tanto que a nossa oferta pode alcançar, tanto que nossa oferta pode chegar a lugares onde eu não posso ir, onde você talvez não possa ir, mas aquilo que eu faço, né, para a obra de Deus, né, tanto local, né, também vai para o fim das terras, né? Amém? Pode levantar e vir ofertar ao Senhor. Eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Semente de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Agora eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus
chegando de repente. Glória a Deus, estava tão bom, né? Não é que a irmã parou, oh, Jesus, não é? Você já pode ver, meu irmão, aqui, o refrão, nas suas sementes, chegando a chuva, as bênçãos de Deus, né? Vamos agradecer a Deus, né, pelas ofertas, o dízimo, porque é o papai que nos dá todo dia, né? Nós devolvemos com amor, né? É uma gratidão que nós temos, né? Alegria, né? Não sei se vocês já viram, só um minutinho aqui. É aquele pessoal da África, né? Quando eles vão ofertar, eles vão lá dançando, né? Com alegria, né? Ofertando. Muitas vezes eles são fiéis naquilo, no pouco, né? Como a palavra diz, a gente tem que ser fiel realmente a Deus em tudo, no pouco, para que o algo mais, né? Eu nunca digo o resto, porque Deus nunca tem resto. Deus só tem o algo mais para as nossas vidas, né? Sobra não, Deus não tem sobra, Deus tem algo mais, então amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, pelas ofertas e dízimos que teus filhos trouxeram à tua casa, Pai. Que o Senhor retribua a cada um segundo aquele que tem colocado em seu coração, naquilo que ele tem desejado. Que cada um dê uma direção à sua semente, Pai. Que as bênçãos cheguem a cada um. Que o sobrenatural do Senhor esteja sobre cada pessoa dessa igreja. Aquele que entregou o dízimo, a sua oferta, aquele também que não entregou ainda, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é provedor e sustentador de todas as coisas. Obrigado, Pai, por nos dar saúde, por nos dar, Senhor Deus, o ar que respiramos para trabalharmos todos os dias, Pai. Assim recebe a nossa oferta de amor, o dízimo de amor para Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de passar para a irmã Zuminha, eu vou contar um testemunho que aconteceu há 1h30, né? Aqui. É bem pequeno e interessante. A gente chegou aqui mais ou menos no culto, era faltando 1 hora para começar o culto, né? E a irmã Zuminha, ela esqueceu o celular, o óculos em casa. Aí eu ajeitei tudo aqui e corri lá para pegar o óculos dela. Aí quando eu cheguei aqui, que eu botei a mão no bolso, esqueci a chave dentro da casa dela. Eu, vale agora, tem que pular o muro. Que uma vez já aconteceu, eu tive que pular o muro para pegar a chave que eu tinha esquecido lá. Aí eu voltei correndo para lá. Aí eu procurando a chave no chão, ver se eu achava aí por perto. Aí não está aqui. Eu botei a mão para ver se estava num cadeado. O cadeado estava aberto. Aí eu consegui entrar, peguei a chave lá na cozinha e vi, né? Então, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nos surpreende, né? Eu esqueci o cadeado aberto. O problema não foi que eu acho, né? Eu esqueci aberto, cheguei e estava aberto. O importante era isso. Deus é bom, vem? Mazuminha. Aleluia, amado. Graça e paz. Os imprevistos surgem, mas a gente está aqui, né? Para a glória de Deus. Isso é que importa. Chegamos aqui. E eu queria só falar para o meu amigo que quando eu falei sobras, não é porque Deus nos dá sobra, não. É porque Ele nos dá com fartura, né? Ele supre as nossas necessidades e ainda sobra. Não foi o que aconteceu na multiplicação de pães? Sobrou ou não sobrou? Sobrou, né? Quantos cestos, né? Então é isso, viu, queridos? Falando em testemunho, queridos, eu quero pedir, se possível, eu vou falar aqui rapidinho, antes de começar aqui sobre a integridade da palavra, e já falando, amados, a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem e ela cumpre um propósito, tem o seu propósito, né? Domingo, quando eu saí daqui, eu sempre tenho pedido a vocês, ore pela irmã Uri, nunca deixei de regar, de mandar mensagem, de orar por ela, de pedir às irmãs que orassem por ela, pela irmã Uri. E domingo, quando eu saí daqui, quando eu cheguei em casa, a primeira pessoa que veio ao meu coração para mim entrar em contato, mandar uma mensagem, liguei, ela não atendeu. Mandei uma mensagem para ela que estava com saudades, que ela era filha de Deus, que ela podia, que ela precisava se levantar por dentro, de onde ela estivesse, como ela estivesse. E para a glória do Senhor, amada, ela me respondeu assim que a minha mensagem foi. Ela disse, irmã Zilminha, minha amada irmã, que ela me fala assim. Eu estava aqui em casa pedindo tanto a Deus, porque ela estava com vergonha de ligar para mim. Estava pedindo tanto ao Senhor para você ligar para mim. E você acaba de me ligar.
Irmã, Deus é bom e fiel e a ama, assim como nos ama, não é verdade? E eu conversando com ela, e ela pediu, aí orei com ela, e a gente, no outro dia, ela me mandou uma mensagem: amada, eu escorreguei feio, você sabe, eu voltei para o lamaçal, mas eu já rejeitei no meu coração, porque a palavra de Deus, o amor do Senhor age no meu coração. Eu fraquejei, mas eu preciso de vocês, eu preciso que vocês me ajudem. Inclusive, eu quero que retire umas coisas aqui de casa, eu não tenho como, mas eu tenho que retirar o que eu coloquei novamente aqui dentro do meu lar. E eu fui ontem com o Daniel e a Elisama, e nós recolhemos tudo, querido. Tudo que tinha lá, que era de altares, deuses estranhos. Em nome de Jesus, nós jogamos no lixo. Elisama, nós demos uma palavra para ela, Elisama deu uma palavra para ela com muita autoridade do Senhor. Oramos por ela, mas o nosso inimigo, ele é astuto. E ela se encontra muito, ela emagreceu 10 quilos. Para quem já era magrinha, né? Ela emagreceu 10 quilos. E eles mandaram falar para ela que ou ela se matava, ou eles iam dar um jeito de matá-la. Mas nós declaramos vida, querido, na vida dela ontem à noite, amém? E nós iremos orar por ela hoje novamente, porque eu sei que a igreja reunida tem poder. E claro que eu orei, a Elisama orou, mas ela disse que hoje um espírito de morte se apoderou dela, e Deus levantou o Paulo Vitor para orar por ela e repreender. Antes do culto, ela me mandou uma mensagem. E eu queria chamar a irmã Daiane para fazer essa oração, em nome de Jesus. Quando eu cheguei aqui, vendo meu coração de chamar a irmã Daiane para fazer essa oração, e nós vamos realmente declarar vida naquele lar, amém, querido? E repreender as astutas ciladas do inimigo contra a vida dela, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Fique de pé, vamos orar. Vamos interceder pela nossa irmã Auri. Porque Deus, irmãos, Ele tem poder para quebrar, irmãos, qualquer tipo de maldição sobre a vida dela. Amém? Vamos orar por ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, te apresentando nesse momento, Pai, a irmã Auri, que está ali, Senhor, passando por uma grande luta espiritual. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor é um Deus, Pai, que já decretou, Pai, a vitória da tua filha. E não há demônio nenhum, Senhor, capaz, Senhor, de ir contra a vida dela. Então, Senhor, em nome do teu filho amado, Senhor, vai ali, Pai, de contra a tua filha naquele momento, Pai, e quebra, Senhor, toda a maldição contra a vida dela. Coloca no coração dela, Pai, agora um desejo de te adorar. Um desejo, Pai, de estar diante de Ti, Senhor, com sinceridade. Quebra, Senhor, todas as correntes. Quebra, Senhor, todo o laço, Pai, de morte contra a vida dela. E não importa, Senhor, o que foi decretado, Pai, contra a vida dela no inferno, porque o Senhor já desfez agora esse contrato. Senhor, o Senhor já desfez agora, Pai, esse decreto. E a vida dela, Senhor, está diante de Ti. E ela será salva, Senhor, ela já é salva. Ela já é curada, ela já é sarada, ela já é, Pai, tua, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, meu Deus, que a vida dela está nas tuas mãos, e não há nada, Senhor, que o inimigo da nossa alma possa fazer contra a vida da irmã Auri, Senhor. Pai, coloca o desejo no coração dela deste momento, Senhor, de ter sinceridade contigo, de ter um compromisso sincero contigo, e tira, Senhor, todas as correntes, Senhor, tira, Senhor, todas as amarras, Senhor, do inimigo daquela vida, em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, que ela já está liberta, Senhor, liberta, Pai, entra naquela casa agora, Senhor, entra, meu Deus, com o teu Espírito Santo, e vai quebrando,
Senhor, quebrando, Senhor, tudo aquilo que prende, Pai, a tua filha, Senhor, a este mundo. Ó Pai, eu creio em nome de Jesus que o Senhor já está ali, Senhor, entrando no coração dela, Pai, desfazendo, Pai, todo o desejo que o inimigo tenha colocado naquele coração, porque há poder, Pai, no teu nome, e aonde o Senhor chega, Senhor, não tem, Senhor, não tem para maldição, não tem, Senhor, não tem para o inimigo da nossa alma, porque o Senhor, Pai, é poderoso para salvar, para libertar, para curar, Senhor. E eu te apresento aquela vida, Senhor, e traz ela, Pai. Eu creio, meu Deus, que a nossa irmã estará conosco, fiel, te amando, Senhor, e te servindo, cheio do teu Espírito Santo, Pai, porque ela e a família dela te servirão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Está feito em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, a Laurinha está me ajudando aí, Laurinha, né? Vamos ler 1 Coríntios 1:10. Só para a gente solidificar aqui a visão, né? Que o Senhor tem. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Glória a Deus. Amado, nós sabemos que a visão que o nosso amado apóstolo nos designou em relação ao discipulado era para que as igrejas, os novos convertidos, os irmãos chegando, falassem a mesma coisa, né? E esse versículo sempre estava na boca dele, que nós falemos a mesma coisa. Só para a gente lembrar propósitos de solidificar a palavra em nós, para nós não aceitarmos de maneira nenhuma nenhum espírito de divisão no nosso meio, mas que a gente venha falar realmente o que a palavra diz, e que nós possamos reforçar uns aos outros com a palavra do Senhor, com essa palavra de fé, de graça, de poder, que é a verdade, né? A verdade da palavra de Deus em nós, porque a palavra de Deus em nós, agindo em nós, não tem como não alcançar aqueles que estão ao nosso lado, né, queridos? Amém? A Bíblia é a palavra de Deus, nós sabemos disso, amém? Mas, irmã, você vai falar sobre a Bíblia para nós, que ela é a palavra de Deus? Sim, queridos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, nós aqui cremos na palavra do Senhor, recebemos pela fé, né? E a gente foi estudando, estamos crescendo espiritualmente à medida que a gente conhece a palavra de Deus. Mas muitas vezes, talvez a gente possa encontrar pessoas que não acreditem na veracidade da palavra do Senhor. E nós, quando a gente conhece um pouco da palavra, quanto mais a gente coloca para dentro do nosso bom depósito, mais a gente vai ter com que expressar sobre a palavra de Deus. Amém? Toda a escritura é Timóteo, capítulo 3:16. Deixa eu abrir aqui. É 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 3:16, queridos. A Bíblia é a palavra de Deus, glória a Deus. Toda a escritura, amados, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só a preciosidade que é a palavra de Deus. Muitas vezes, digamos que muitas vezes a gente está querendo, às vezes sair, não querendo, mas andando por caminho que não é aquele que é correto, de acordo com a palavra de Deus. O Senhor sempre nos encontra, queridos. Quando nós recebemos uma palavra, muitas vezes de exortação, viemos aqui na semana, no domingo, sempre que a gente está aqui na palavra, aqui na igreja, a gente tem essa palavra que nos chama para perto, né? Que nos ensina, que nos corrige. E muitas vezes tem irmãos
nossos amados irmãos, muitas vezes realmente precisam de correção. E nós vamos a Ele em amor, mostrando, né, o que ele pode andar melhor, que ele pode ter mais de Deus na vida dele, quando anda de acordo com a palavra. E nós vamos mostrando isso em amor. E a palavra de Deus, o que diz? Se a gente for, né, correção, falar com ele, a gente ganha o irmão, né? Porque, irmão, a palavra do Senhor nos dá instruções para tudo. Ele quer que as nossas palavras, através que a gente aprende aqui na palavra, seja, querido, uma palavra boa, temperada com sal, uma palavra que levante as pessoas, né? Então, toda a escritura, irmã, é preciosa demais. Apta para ensinar, para educar, para corrigir. Amém? Glória a Deus. Um dos principais fundamentos do cristianismo é o reconhecimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, registrada para iluminação, instrução e direção dos homens. Amados, foi assim no passado, né? E é assim agora. Deus sempre quis nos encontrar. O Senhor sempre quis ser o nosso, andar perto de nós. O homem errou, sempre procurando se distanciar, e Deus atraindo. Amado, porque foi Ele que nos escolheu, amém? Foi Ele que nos escolheu, e por isso nós estamos aqui hoje, né? Falando sobre a integridade da palavra do Senhor. Nós sabemos que ao longo dos anos, amado, o Senhor tem preservado a sua palavra. Deixa eu falar aqui uma estatísticazinha para vocês. Não é bem estatística, mas a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Por que nós dizemos isso, amado? Antigamente nós não tínhamos a Bíblia como nós temos hoje, né? Nós não tínhamos. Era rolos, né, os pergaminhos. Mas aprove o Senhor, diante da sua grandeza, preservar, queridos. Nós temos, segundo alguns estudos que a gente tem visto, querido, no original da Bíblia a gente não tem mais, mas as cópias nós temos. E ele fala que tem mais ou menos 600 cópias da Bíblia, da palavra de Deus. E elas não se confundem, não há contradição. Entendeu, querido? Deus tem preservado a sua palavra. Para quê? Para que ao longo dos tempos essa palavra pudesse chegar até nós. E às vezes nós, amados, nós temos tempo, e muitas vezes nós não valorizamos o que nós temos na nossa mão, né? Mas aprove o Senhor, depois que... Eu estou com a boca seca por causa... Quase também que eu quis me bater uma gripe, mas graças a Deus, Deus é bom e fiel, estou aqui. Queridos, nós sabemos que ao longo dos anos, a palavra do Senhor, diante dos reis, cada um rei que se levantava, um governador, que não era de acordo com a palavra de Deus, quantas vezes eles queimavam, né? Queimavam a Bíblia, os cristãos passaram por tanta coisa. E nós vemos ao longo dos anos a preservação do Senhor com a sua palavra. Esse irmão que eu estava lendo um pouco sobre isso, ele fala que não tem livro nenhum, amados, mais verídico do que a palavra de Deus. Ele diz que estudando aqui, existe duas palavras até anotei aqui para me falar para vocês, porque não sei muito grego, mas eu vou falar aqui para vocês, viu?
Glória a Deus. Ele fala que os estudos na filosofia grega, eles têm duas palavras, no qual eles vão pesquisando minuciosamente. Vocês sabem que o cristianismo, a palavra de Deus, ela é a única religião que as pessoas mais, além de criticar, averiguam, é o cristianismo. Nós temos o privilégio de estar aqui hoje à noite, mas olha só, de séculos e séculos até chegar a nós, a filosofia grega usa duas palavras, aletheia, que está ligada à palavra, a palavra grega aletheia, que ela está minuciosamente, eles vasculham a verdade, os filósofos gregos, o qual Paulo entendia muito bem desses estudos, e a palavra logos, porque ela fala do fundamento, da essência e a razão do mundo. Ele diz que se nós pegarmos todas as declarações, todos os livros que falam sobre a origem do universo, eles vão falar que o universo ele surgiu do nada. E levantam teorias em cima de teorias, mas hoje a criação do universo e a pessoa do Senhor, né, que formou a criação, o mundo, através da sua palavra, eles hoje não é só baseado em fatos humanos, amados, cientificamente eles provam hoje, pela ciência, porque Deus não vai se dobrar diante dos homens, os homens se dobram diante do Senhor, amém? E a ciência, irmão, já mostra muitas evidências de que o mundo, tudo que foi criado, tem a mão poderosa de alguém, ele não diz que é Deus, né, porque não quer dobrar totalmente, mas ele já reconhece a poderosa mão de alguém, inteligentíssimo, como eles falam. Deus foi minucioso em cada detalhe, quando a gente olha a palavra dele, não é verdade? Então, querido, a ciência já comprova isso. Então, tem até um versículo que é João 14:6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele faz uma junção dessa palavra aletheia. Ele diz: eu sou o caminho, que é Rhodes, eu sou Rhodes, aletheia, e a vida é a palavra zoe. Então, amados, todos esses estudos, eles voltam para quê? Para que a palavra de Deus foi preservada diante de todos esses séculos, destruição, de queimar Bíblia, queimar cristãos. 400 anos nós sabemos que houve também que o Senhor ficou sem falar com o homem, né? Mas depois se levantou pessoas, teve a reconstrução do templo, o Senhor voltou a falar. Teve 400 anos de silêncio. Mas isso não quer dizer que Deus não estava olhando por nós, né? E depois o Senhor levantou pessoas, homens de Deus, abençoado, e foi revelando a sua palavra, de inspiração a eles. Amados, nós vimos boiadeiros, médicos, pescadores, 40 autores, mais ou menos, que escreveram a Bíblia Sagrada, morando em lugares distantes, em épocas diferentes, a palavra de Deus sendo escrita em deserto, em cadeias, né? Para que nós hoje pudéssemos ter isso aqui na nossa mão. Tudo organizadinho, né? Versículo, a Bíblia Sagrada, com os capítulos, com o versículo. E a gente tem dado graças ao Senhor, porque apesar que muitas pessoas, eles padeceram muito para que hoje nós pudéssemos estar aqui, nós sabemos que quando Jesus morreu, os discípulos, a maioria, a Bíblia diz que eles ficaram dispersos, né? Mas eles tinham
Eles tinham, amado, tido uma experiência com o Senhor. E como a palavra de Deus sempre tem o seu propósito, o que nós podemos tirar isso daí? Pedro voltou a pescar. A vida parecia normal, mas eles tinham uma promessa. Ficai-vos em Jerusalém. Vamos lá ler em Atos capítulo 2, por favor. Vamos lembrar, em nome de Jesus, lendo, né, a integridade da palavra. Atos 2. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode passar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, amados, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Aí a gente, vamos ler mais um pouco. Vamos ler mais um pouco então. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão, que foi tomada pela perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses homens aí, que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos médios selenitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Amém. Vamos. Aí depois os irmãos podem ler o capítulo 2, que é poderoso. E a gente viu ali a descida do Espírito Santo. E amados, e eles a partir dali tiveram uma nova experiência com o Senhor, porque eles tinham uma promessa e eles creram. E o Espírito Santo veio sobre eles, né? Glória a Deus por isso. E eles foram cheios de ousadias, Vieram depois as perseguições, mas a Bíblia diz que por onde eles passavam, eles anunciavam a Cristo crucificado. Então, queridos, eles tiveram a evidência. É uma das coisas que a gente mais vê, querido. É outra evidência. Vamos ler aqui, está escrito em 1 Coríntios, eu anotei aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Por favor, Laurinha. Amados, o livro de Atos, segundo esse pesquisador, que é um irmão cristão, ele era ateu, e ele se converteu ao cristianismo, porque ele é muito estudioso. Ele se chama Cássio Liturgo. Se vocês depois quiserem ouvir alguns, Tássio Liturgo. Alguns das suas... Ele já fez vários podcasts. Amados, cada coisa que ele fala sobre a palavra de Deus, ele tem uma ousadia. Um homem que outrora não acreditava em Deus, e hoje ele fala do Senhor com propriedade. E ele diz o seguinte: como é que nós, que carregamos o Espírito Santo do Deus Criador desse universo imenso dentro de nós, baixamos a cabeça para qualquer pessoa que fala contra o cristianismo? Amados, ele fala desse jeito. Ele ainda dá uma dica: não deixe de estudar, não tenha só uma mera
informação, não. Vá a fundo, estude, se aplique à palavra de Deus, porque você não carrega nada mais, nada menos de que o Rei do Universo que habita dentro de você. Então, queridos, isso é força para nós. Nós sabemos dessas coisas, mas às vezes parece que a gente esquece que o maior está dentro de nós, né? Que outrora o Espírito Santo veio sobre eles lá no dia de Pentecostes. E nós hoje temos esse privilégio, né, queridos? Na antiga aliança, eles só vinham algumas vezes, sobre os reis, os sacerdotes, né? Mas hoje, na nova aliança, nós temos o Senhor que habita dentro de nós, que nos ensina, que nos guia a toda a verdade. Não é isso? Então, ele fala que no livro de Atos, só no livro de Atos, são 84 fatos indubitáveis. Quer dizer, eles são provados. Só pelo estudo do livro de Atos, tem 84 fatos provados na história, pela história e pela arqueologia. Amados, quantos séculos se passaram e nós podemos ver que o Senhor tem preservado a sua palavra na sua integridade. Ela não se contradiz. Pode até parecer que sim em alguns pontos, mas, amados, se você estudar, você vê que Deus vem se revelando ao homem progressivamente. O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo, é o mesmo Deus, amado, que amou na Antiga Aliança e amou também agora na Nova Aliança. É o mesmo Deus. Apenas ele vai se manifestando aos homens à medida que os homens vão crendo nele. Ninguém vai se manifestando devagar, vamos dizer assim, porque a gente não consegue crer tudo de uma vez. Mas Deus nos ama, Deus preservou a sua palavra e por isso nós estamos aqui. Eu podia ler aqui com vocês, querido, só para a gente relatar aqui um pouco da apostila, né? Eu já falei dos homens, 40 autores, né? Então a gente vê os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem pessoas que não sabem nem quais são quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos só rever aqui, tá certo? Eu já trabalhei alguns dias com as crianças sobre isso, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E é maravilhoso. Tem gente que não sabe nem quando é um livro da Bíblia, se é no Novo, se é no Velho, né? Então, queridos, que a gente possa ter mais intimidade com a palavra de Deus e saber quais são os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para que a gente é um conhecimento a mais que a gente obtém. É tão uma coisa, digamos assim, básica, né? A gente conhecer os livros da Bíblia. Mas a gente vou ler aqui para os irmãos. O Pentateuco, que nós conhecemos, nós cristãos chamamos que foi o livro de Moisés. O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos esses a gente lê as histórias, querido, que nós sabemos que é sombra para mostrar Jesus, a vida dele no Novo Testamento. E a gente não descarta o Antigo Testamento, de maneira nenhuma. Nós, Verbo da Vida, não descarta o Antigo Testamento, porque nós reconhecemos e sabemos que toda a Escritura para nós foi escrita. E ela é apta para nos ensinar. Quando a gente ouve, amados, a história de Davi, a história de Moisés, como Deus operou, a gente não se alegra? Porque para isso foi escrita. Tem algumas coisas na igreja, na Bíblia, que são, ainda que vai acontecer com o povo de Israel, e eu quero até que vocês orem por Israel, porque a intenção do maligno é realmente aniquilar com Israel, mas Deus ainda tem promessa com aquele povo, amém? Glória a Deus, estejamos orando. Então, queridos, deixa eu ver aqui. Eu ainda vou me familiarizar mais com o celular, viu, queridos? Em nome de Jesus. Então, nós temos livros de história, contando com 12 livros que narram a evolução, decadência e restauração da nação de Israel. Desde a entrada na terra prometida por Josué
e a ascensão da monarquia, né, na época dos reis. O declínio moral dos reis, que a gente tudo vê isso no Antigo Testamento, né? Do cativeiro babilônico e a reedificação da nação e a reconstrução do templo. Temos o livro de Josué. Moisés morreu, não entrou, lutou, não entrou na terra prometida, mas Josué ficou com essa incumbência de levar o povo. Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Cada livro desse, amado, traz uma edificação para a nossa vida, porque ela é a palavra de Deus, amém? Inspirada para nos ensinar. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, que a gente lê Cânticos de Salomão, a gente vai pensar, meu Deus, o que tem, né? Com a igreja, mas tem tudo a ver com a igreja. O amor de Deus por nós. Amém, querido? Profecia, maior porção do Antigo Testamento, contando com 17 livros que revelam a sabedoria e a grandeza de Deus, em revelar o futuro da nação de Israel, o surgimento do Messias e do Anticristo. E com certeza, amados, eu tenho a impressão que o Anticristo já anda por aí. Nós temos que estar ali, ó, cada dia, né, mais edificados com o Senhor, né, o juízo dos homens e o reino eterno do Messias. Tem os profetas maiores, porque eles são assim chamados pela maior extensão de tempo de seus ministérios, que são Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí vem os profetas menores, falando do Antigo Testamento ainda. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E nós temos 39 livros, né, do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E 5 categorias também. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de história, né, que é o Atos. E eu quero ter a alegria de dizer para vocês que o livro de Atos nunca foi fechado. E vocês sabem por quê? Alguém pode me dizer? Porque a minha história, a história de cada um de nós, ainda está sendo escrita, né? Na direção do Senhor, amém? Então, esse livro não foi fechado. Nós ainda estamos fazendo história para a glória de Deus, amém, queridos? As epístolas paulinas, contando com 13 livros, que são as cartas de Paulo, né, as igrejas iniciadas em seu ministério, e também os seus principais colaboradores. São a regra e doutrina da igreja cristã, bem como seu manual de procedimentos. São o livro de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo. São cartas maravilhosas, amados. Eu amo ler as cartas do Novo Testamento. Tito, Filemão, as epístolas gerais, contando com 8 livros. Essas 13 foram para algumas igrejas, e tem as epístolas gerais, né? Que são, o livro de Hebreus entrou aqui porque o autor tem a convicção de que Hebreus foi escrito, mas a gente ainda não tem certeza, total certeza de quem é o escritor do livro de Hebreus, mas parece muito com a escrita de Paulo. Por isso muitos irmãos dizem que foi Paulo que escreveu Hebreus. Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas e Apocalipse, querido. Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, que foi deixado na ilha de Patmos, né? E ele recebeu a revelação do Apocalipse. Um livro que a gente, muitas vezes, tem pessoas que têm até medo de ler Apocalipse, mas nós não precisamos temer, porque com certeza o Espírito Santo fortalece a gente todos os dias, vai nos dando direção, vai nos guiando,
E nós não temos que temer a nada, amém, queridos? Nós temos que ficar cada dia firmes na palavra do Senhor, amém? Que horas são agora, irmão? Por favor, com o relógio ali. 8h34. Então, eu estou já encerrando, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu só quero falar o seguinte, que de acordo com Jesus morreu, o que deu força, amado, para que a igreja prosseguisse. Eu pedi a menina para colocar o versículo ali e não li. Só esse último aqui, 1 Coríntios 15:14, por favor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Então, nós podemos ver que à medida que quando todo mundo pensou que não ia dar em nada, que a igreja ia ser destruída, mas a ressurreição de Cristo, amado, que ele começou a aparecer para um, aparecer para outro, a igreja recebeu o Espírito Santo, então foi vivificada. A partir da certeza da ressurreição de Cristo. E Paulo, ele fala isso, se a ressurreição de Cristo é vã, não aconteceu, é vã a nossa fé. Então, para que serviu? Todos aqueles irmãos que outrora eram medrosos, ficaram medrosos, né, acuados ali no canto, se eles realmente não crescem que Jesus tinha sido ressuscitado. E para isso ele veio, para morrer, né, em resgate deles, e a igreja continuar. Ele foi para o céu, mas a Bíblia diz que ele não nos deixou órfãos, né? Ele enviou o Espírito Santo da mesma espécie. Por isso nós estamos aqui hoje, podemos louvar o seu nome e assegurar a integridade da palavra de Deus em nossas vidas. Porque nós não vivemos naquele dia, mas nós temos as escrituras que nos mostram como nossos irmãos viveram, como eles sofreram por amor de Cristo, porque eles se julgavam dignos de morrer pelo amor do nosso Senhor. Mas Ele quer que nós vivamos, não morramos, mas se tivermos que acontecer isso um dia, ninguém sabe, mas que nós tenhamos a convicção desse amor. Ele morreu por nós, porque nós não podemos dar a nossa vida para Ele. Mas Ele quer que a gente viva para a glória dEle, amém, queridos? Considerando, queridos, essa palavra, que é fiel e digna de toda aceitação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Eu estava vendo que a irmãzinha falou do homem lá, o Paulo Tássio. Esse homem aí, que vocês não sei falando, do Tássio. Né? E eu estava vendo outro cientista, e ele falou assim: quanto mais a ciência avança, mais ela prova a existência da Bíblia, a palavra de Deus. Né? Ou seja, quanto mais a ciência vai avançando, mais provas nós temos de que estamos no caminho certo. Amém. Vamos, por favor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Uma ótima aula, né, de aprendizado da palavra, muito importante para nossas vidas. Que possamos cada vez mais avançar. Muitas das vezes nós não nos animamos para poder ler nenhum livro em casa, mas nós temos que ler, porque é ela que vai nos mostrar a direção, o caminho para a vida eterna. É a palavra de Deus que nos liberta, que nos cura, que nos transforma. Ela é uma peça fundamental para nossas vidas, para nossa sobrevivência, até mesmo para nossa sobrevivência. A Bíblia é importante para tudo isso, irmãos. Muitas das vezes nós estamos aflitos, com problemas, com situações e circunstâncias que nos arrodeiam, e muitas das vezes nós pedimos direção a Deus, sendo que a palavra está no nosso lado, e muitas das vezes a gente nem
dar cartaz, né? A gente não pode fazer como de costume de alguns, de colocar a palavra do Senhor na estante, no livro de Salmo aberto, porque ela só estando aberta é só uma palavra e não vai fazer efeito nenhum. Mas quando você começa a declarar, começa a ler as Escrituras, você vai ver o poder de Deus fluindo sobre a tua vida, sobre o teu espírito, coisas acontecendo, fontes de água viva realmente sendo derramadas sobre a tua vida, sobre o teu coração, e Deus te dando uma capacidade de avançar, irmãos, sobrenatural. Amém? E é isso, irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse discipulado, por mais essa aula, por mais essa permissão de estar aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, porque precisamos, meu Pai, cada vez mais se avançar, meu Pai, na Tua palavra, que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, Senhor, através das Tuas Escrituras, porque o Senhor fala, meu Pai, responde, meu Pai, e faz grandes coisas, meu Pai, através dessa palavra que foi nos deixada. Muitos, Senhor, ainda não tem esse acesso, mas a gente aqui do nosso país temos livre acesso, meu Pai, para conhecer, meu Pai, mais de Ti, conhecer, meu Pai, mais do Teu plano, do Teu propósito sobre as nossas vidas. Que nós possamos corresponder, meu Pai, que possamos avançar cada vez mais pelo novo tempo, Senhor, tempo de reestruturação, tempo de avivamento, meu Pai, tempo de cura, Senhor, tempo de esperança, Pai. Nos colocamos também aqui nesse momento, meu Pai, em oração por Israel. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem um plano para aquela terra, para aquela nação, assim como tem sobre as nossas vidas. E como a Tua palavra também nos ensina que devemos orar por Israel. Que possamos cada vez, irmãos, crescer, avançar e crescer em oração, orando pelaquela nação. Que o Senhor possa tomar todo o cuidado daquele povo, Senhor. Que nada possa tomar conta daquela cidade, daquela nação, meu Pai, aonde foi, Senhor, e vai ser, meu Pai, a cidade de Teu Filho. É de lá, Senhor, que vem todos os mistérios da vida. É de lá, meu Pai, que vai ter os sinais da Tua vida. E estamos preparados, meu Pai, para esse tempo, Senhor. Que o Senhor possa colocar esse avivamento, essa esperança. Que a Tua palavra verdadeiramente, meu Pai, é fiel. Que o Senhor possa, meu Pai, guardar cada homem, cada mulher, cada criança, Senhor, sobre a artimanha de Satanás querendo dizimar aquele povo, mas não vai, Senhor. Porque nós vimos, meu Pai, logo no início da igreja, Senhor, quanto mais perseguiam a igreja, quanto mais matavam os cristãos, mais ela avançava, mais ela multiplicava, mais ela crescia. Que a gente não possa ser nem homens nem mulheres covardes, Senhor, mas sim que a gente possa avançar junto com o Senhor, junto com nossos irmãos judeus, em oração e nesse propósito, meu Pai, porque a salvação vem deles. Aleluia, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais nos dar, meu Pai, essa revelação, cada vez mais, Senhor, nos fortalecer as nossas estruturas, e a gente não possa retroceder, mas avançar, meu Pai, avançar sempre. Como diz a Tua palavra, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós glorificamos o Teu nome, meu Pai, por mais essa noite. Nós Te agradecemos por mais essa oportunidade, que possamos ir para casa, meu Pai, da Tua santa paz, que possamos ter, meu Pai, o restinho dessa semana abençoado por Ti, Senhor. Eis que Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê a paz do Senhor, dê um abraço nele, né?